Bem, então passando a palavra então ao meu grande amigo também, o diretor da escola, Dr. Marcos, para fazer a parte do debatedor. Fique à vontade, dona amiga, a casa também é sua. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui os amigos de mesa, fazer um cumprimento duplo, Dr. Badini pela brilhante palestra também, pelo cumprimento, é sempre um prazer estar aqui com ele. Meu amigo Silvio, em nome dele eu queria também fazer um agradecimento muito especial. Eu também estou encantado com esse evento. Eu acho que esse evento, talvez há alguns anos, a gente possa considerar um marco para o Ministério Público Brasileiro, talvez para o direito brasileiro. Porque a gente está tendo aqui uma oportunidade ímpar de rever nossos conceitos, pensar um pouquinho fora da caixa. E aí eu queria deixar aqui um agradecimento ao doutor Disseu, doutor Fabiano, doutor Silvio. Na verdade, um agradecimento ao Ministério Público de Pernambuco por ter propiciado a todos nós no Brasil essa oportunidade. Vou pedir licença aqui para falar em pé. Eu tenho que falar rápido, então talvez eu deixe mais a provocação do que possa desenvolver o que eu queria falar. Mas a minha ideia é discutir com vocês um pouquinho como a negociação, a parte final aqui do Dr. Badini, ela pode contribuir para um desafio enorme para quem trabalha com tutela coletiva, que é a resolução de conflitos coletivos que envolvem políticas públicas, conflitos coletivos complexos. E a partir daí eu inicio uma reflexão partindo de uma pesquisa que foi feita pelo CNJ, que traz alguns dados para a gente muito importantes. O primeiro deles, natural, é que o Ministério Público ele tem tido um protagonismo, a Defensoria Pública tem ampliado o seu papel, mas fundamentalmente que a tutela coletiva tem apresentado algumas dificuldades muito grandes. Uma, não tem gerado tanta mobilização social, e uma questão que me preocupa bastante. Na prática, essa pesquisa identificou que a maioria das ações coletivas, na verdade, trazem a defesa de direitos individuais. Em áreas como saúde, concurso público, expurgos inflacionários, benefícios previdenciários, as ações, na verdade, elas têm as vestes de uma ação coletiva, mas elas buscam a tutela de direitos individuais. Fica fora o meio ambiente, o patrimônio público, e traz, inclusive, um dado que para mim é muito importante. O sentimento das pessoas que trabalham com a tutela coletiva é de que traz mais resultado atuar a partir de uma lógica individual do que atuar na tutela coletiva. Eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente refletir. E a primeira reflexão, ela passa pela própria ideia do litígio coletivo. A gente precisa repensar como lidar com esses conflitos. E isso passa, por exemplo, pela ideia de que os litígios coletivos, eles podem ser simples, meramente jurídicos, mas na maioria das vezes eles são muito complexos. Eles não são só jurídicos, eles são econômicos, eles são políticos, e eles são policêntricos. Eles são litígios que têm complexidade, que têm grande conflituosidade, porque eles não atingem uma sociedade estática, uma sociedade só. Ele atinge grupos sociais diferentes, e esses grupos precisam participar das nossas ações coletivas, porque eles têm perspectivas diferentes sobre esse litígio, e a gente muitas vezes não percebe isso. Dr. Paulo Valério, de uma forma muito inteligente, ele diz: nós nas nossas ações, nós não buscamos a aplicação da lei necessariamente, nós buscamos comportamentos. Nas ações que envolvem questões complexas, políticas públicas, nós não encontramos na lei o exato comportamento, o serviço que tem que ser prestado, a forma como ele tem que ser prestado. Ou seja, nós temos que buscar o que o Dr. Badini colocou, iniciar nossas investigações buscando consensos, buscando a identificação dos comportamentos que são possíveis à luz daquela realidade. Ou seja, nós temos um papel a exercer na concretização dos direitos, ou seja, na interpretação e na concretização desses direitos. E muitas vezes precisamos lidar com decisões, com soluções coletivas que são muito complexas, soluções estruturais, soluções que dependem da reestruturação de instituições, que dependem de políticas públicas, de orçamento, e de soluções, que é onde eu quero chegar e deixar a provocação, soluções que devem ser tomadas prioritariamente pela via consensual e prioritariamente pela via da negociação, porque nós somos parte. E eu trago um caso que para mim é emblemático, é um caso bem complexo que eu vivenciei como promotor da tutela coletiva da infância e juventude.
Esse é um caso, o sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte, ele foi considerado o pior sistema socioeducativo do Brasil. O mais completo abandono, todo tipo de irregularidade, ilegalidade, improbidade que vocês possam imaginar. E a partir daí, houve uma primeira atuação do Ministério Público que eu chamo a atenção, foi uma atuação pontual, não individual, mas pontual. Envolviam 4 comarcas, cada promotor entrou com ação, interditando as unidades de atendimento socioeducativo da sua comarca. O que é que isso gerou? Simplesmente o transporte do problema de uma unidade para outra. E todas as comarcas foram interditadas. Isso gerou um caos, uma ação de intervenção judicial, onde não se verificou que o problema era um problema de alta complexidade, um problema estadual. O sistema socioeducativo precisava ser repensado. O problema não estava nas unidades, estava na fundação responsável pela execução e no governo do Estado. E foi preciso passar a atuar diferente sobre essa questão. Não tem como avançar tanto, mas enfim, aqui é uma notícia que mostra o antes e o depois. Houve necessidade de medidas muito amplas, desde uma nova lei que alterou, virou Fundase, plano de cargos, contratação temporária, concurso público já previsto, uma série de questões que precisaram ser tomadas para você passar a ter um sistema socioeducativo. Ou seja, essa questão nos remete ao fato de que os resultados eles só foram possíveis porque durante a fase judicial se apostou em 4 negociações que envolveram 8 secretarias, que envolveram 11 autoridades públicas. Já com a coisa julgada, a gente abriu mão e apostou numa execução negociada. E aí vem justamente a questão onde eu quero encaminhar. Para lidar com problemas dessa dimensão, coletivos, problemas que envolvem serviços públicos necessários para a efetivação de direitos fundamentais, que desafios nós precisamos vencer, enfrentar, e dentre eles, onde é que a gente encontra o papel das técnicas de negociação? O primeiro desafio que eu coloco, eu vou passar rápido, é que não é possível enfrentar essas questões sem conhecer a política inicialmente, sem ter o domínio sobre a política, como ela está estruturada, qual é o sistema que organiza aquela política, no meu caso, o SINASE, e além de conhecer o sistema, a normatização, a legislação, conhecer profundamente o problema, conhecer a realidade, identificar por que aquele problema está acontecendo, quais são as causas daquele problema. Daí a necessidade de um diagnóstico profundo. Eu tenho trabalhado muito com a ideia de que essas são ações que dependem de estudos técnicos que possam subsidiar a atuação do Ministério Público. Eu chamo muito de atenção porque algumas ações elas têm sido mais assodadas e têm gerado algumas reações legislativas. Só um exemplo aqui, esse artigo 22 aí, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já está exigindo que na interpretação de normas sobre gestões públicas se leve em consideração os obstáculos reais do gestor e as exigências das políticas públicas, ou seja, uma norma direcionada a nós, para nós levarmos em consideração. Controle do orçamento público e assim por diante. Segundo desafio, passando rapidamente, necessidade de ouvir os atingidos. Perceber, no caso que eu citei da fundação, foi necessário ouvir também, nós tínhamos problemas relacionados com pessoal muito grande, servidores cedidos que tiveram que voltar para a fundação, porque faltava absolutamente tudo de pessoal, mas tinha na folha um número enorme de servidores, uma grande quantidade de cargos comissionados que foram reduzidos e muitas pessoas perderam o emprego. Ou seja, dentre aqueles grupos, os socioeducandos, os pais deles, os funcionários, tinham também aqueles que na busca de defender seu emprego, se levantaram contra as medidas que estavam fazendo, porque eles iam perder seu emprego. Eles tinham que pelo menos ser ouvidos, ainda que a pretensão deles naquele momento não se afigurasse legítima. E eu acho que há um déficit nessa nossa interlocução com a sociedade, nessa nossa mobilização social por intermédio das ações coletivas. E negociação, ela é fundamentalmente isso, ela é governança colaborativa, ela é a nossa capacidade de se comunicar, de dialogar, de resolver os problemas buscando consensos emancipatórios. E aí eu chamo a atenção, não posso aprofundar, para que a gente repense, por exemplo, se ouvir os interessados significa apenas audiência pública.
Porque na audiência pública você só informa, as pessoas têm que vir primeiro, e quem vem nem nessas são as pessoas mais importantes, e você consulta, mas você não envolve, essas pessoas não colaboram, elas não se sentem pertencentes. Talvez a gente tenha que pensar outras formas, indiretamente, procurar essas lideranças, partir para um trabalho diferente, negociando com outros atores. Mas isso é muito importante, porque nós precisamos entender que, na minha visão, nessas questões, nós não vamos atuar como adjudicador de direitos, nós vamos atuar como gestor de interesses. Aí é a ideia que nós vimos pela manhã, e que existem conflitos que se resolvem pelos interesses, pelo direito e pelo poder. Ou seja, os interesses é que precisam ser levados em consideração. E aí a questão fundamental, negociar com qualidade. E aí o Dr. Badini nos deu essa indicação. Negociação não é matéria para amador. Nos Estados Unidos, já tem um estudo que diz que 95% dos negociadores atuam de forma amadora, de forma intuitiva, essa é a palavra. Imagine no Brasil. Ou seja, quando hoje nós já temos disponíveis uma série de técnicas, muitas delas elaboradas pelos professores do direito americano, que podem nos ajudar a nos preparar para sermos negociadores profissionais. Nós fazemos negociação há 30 anos, mas a reflexão que eu passo é se nós estamos fazendo negociação apropriados das técnicas que levam a melhores resultados da negociação. Então é importante que a gente perceba que nós vamos negociar, o Dr. Badini colocou muito bem, sobre o direito material, sobre a concretização do direito, nós vamos negociar sobre o direito processual, sobre o procedimento, e nós temos que dominar essas técnicas. Por quê? Porque a negociação, o grande diferencial é que a negociação ela demanda uma pauta, ela demanda uma técnica, ela precisa ser feita, não a depender da capacidade subjetiva de cada um, da capacidade de alguém se dedicar a uma boa negociação, de modo que uns conseguem fazer bem e outros não. Se todos dominarem a técnica, você vai conseguir resultados melhores. Ou seja, então a negociação ela tem essa característica, ela é própria do Ministério Público, dos advogados, porque ela é feita por quem é parte, por quem age na condição de parte, quem resolve diretamente, sem a necessidade de intervenção de um terceiro, exige uma pauta e pode gerar a celebração de um acordo. Existem duas formas de negociação e nós temos que conhecer as duas nessas questões mais graves. Tanto a negociação que se deve privilegiar, que é a negociação integrativa, colaborativa, que a gente viu pela manhã, essa os dois apertando a mão, como também a negociação competitiva, que em determinados momentos vai ser necessário, eu explico já. E dentro da negociação, a gente tem alguns princípios e um procedimento que eu acho importante fazer uma breve referência, para que a gente possa, primeiro deles, separar as pessoas dos problemas. Aqui eu vejo duas dificuldades em relação a esses procedimentos coletivos. O primeiro deles é realmente a gente poder ser duro com o problema e suave com as pessoas. O Ministério Público ele tem uma característica, ele vai precisar se relacionar outras vezes com aquela pessoa com quem ele está negociando, aquele gestor público, normalmente o gestor privado. Então ele precisa manter um relacionamento, então ele tem que ter muita a condição de ser duro com o problema, mas sem ferir o relacionamento. Mas mais do que isso, a gente tem hoje um desafio maior, que é lidar com os outros legitimados coletivos, ou os outros legitimados coletivos lidarem com a gente. Por quê? Porque a lei de ação civil pública ela tem aquela legitimidade ampla, corrente, disjuntiva, e o objetivo daquilo era o quê? Era ampliar as ações. E o que é que a gente está vendo hoje na prática, nessas grandes questões que tem mídia? A gente está vendo muita ação e pouca solução. Se você olhar Brumadinho, Mariana, que são exemplos eloquentes, em uma semana tem ação, em 30 dias tem ação, um negócio daquela dimensão. Como é que você investiga adequadamente uma situação daquela? Não negociar com base nas posições, mas focar nos interesses. E aqui tem uma questão que eu queria chamar a atenção, muito simples, que na hora que você começa a investigar, a posição é aquilo que você diz imediatamente, eu quero isso. O interesse é o que está subjacente a isso. Você faz uma perguntinha-chave, por que você quer isso?
Quando você faz essa pergunta, você identifica a real necessidade. E a partir disso, você vai identificar que existem interesses que são comuns, e aí é fácil fazer o acordo. Existem interesses que são diferentes, mas são complementários, ou seja, eles podem se complementar, e você faz o acordo também com alguma, esfregando um pouquinho a inteligência. E existem interesses que são opostos. No caso de interesses opostos, aí sim a negociação passa a ser competitiva. Ok? Mas até ali, a negociação ela é integrativa. Gerar opções de ganho mútuo, buscar benefícios mútuos, insistir em critérios objetivos para resolver conflitos entre interesses opostos. Aí, quando os interesses são opostos, aí vão buscar a lei, a jurisprudência, o valor de mercado, critérios objetivos para que não seja pessoal a definição de qual será o critério do acordo. E eu estou concluindo, eu queria passar um pouquinho, fazendo uma homenagem aqui a Dani, porque eu peguei do livro dela esse processo, que eu achei fantástico. Quais são as fases que nós temos que avançar, e aí as técnicas elas entram aí dentro de um processo de negociação dessa ordem. Primeira fase, aquisição de competência, é nos habilitar a sermos negociadores profissionais, é conhecermos as técnicas, é praticarmos. Segundo, planejar e preparar. Antes de ir para uma sessão de negociação de questões tão complexas, é fundamental que haja um diagnóstico, como eu falei. É necessário você buscar primeiro identificar quais são os seus próprios interesses e, na preparação, imaginar quais são os interesses da outra pessoa. É você identificar quais são os interessados que você deve chamar para a mesa de negociação, para estar junto com você nessa negociação, os stakeholders. E também uma figura importante, chamada de BATNA, MANA, MASA, que é a melhor alternativa sem acordo. O que é isso? Isso é o plano B. Guardem isso, plano B. O que é o plano B? Se eu não conseguir o acordo, qual é a alternativa que eu tenho? Eu estava conversando com o Dani isso, a gente sempre pensa, judicializar. Vamos pensar, vamos elaborar melhor. Existem outras questões, discussão do problema, a imagem é uma coisa muito importante, mas enfim. Por que ela é importante? Porque ela vai ser a régua que vai medir se nosso acordo é bom ou se nosso acordo é ruim. Se a gente firma o acordo ou se a gente não firma o acordo. Porque se a melhor alternativa sem um acordo for melhor, nós não firmamos. Se a melhor alternativa sem um acordo for pior, nós firmamos o acordo. Isso a gente tem que estar pensando na fase de preparação, juntamente com o quê? Com a masa da outra parte. Aí você inicia o diálogo. Você tem que ser agradável, gerar uma conexão, rapport. Não adianta você chegar de forma agressiva, lá vem os hormônios que o professor Paulo Valério colocou, mas enfim, e aí nesse momento identificar os interesses da outra parte, separar as pessoas dos problemas e assim por diante. Geração de opções, análise das opções, buscar os benefícios mútuos, se os interesses forem comuns ou complementares, e se os interesses forem opostos, buscar critérios objetivos. Passar dessa fase, aí você tem o acordo ou não e o encerramento. E aí tem uma questão importante. A gente às vezes pode pensar que não fechar o acordo, nós não conseguimos êxito, e não é verdade. O acordo, ele no mínimo ajuda a facilitar o processo de comunicação. É muito comum você não fechar um acordo naquele momento, mas você fechar um acordo em outra oportunidade, porque houve um diálogo mais franco a partir da utilização dessas técnicas. Além disso, como a gente dialoga várias vezes com a mesma pessoa, o mesmo gestor, isso faz com que você tenha êxito em outros acordos, a partir da utilização dessas técnicas. Ou seja, o que a gente se propõe é uma negociação com elegância moral, é uma negociação ética, é uma governança colaborativa. E aí o acompanhamento da implementação e monitoramento do acordo. Uma questão que está muito coincidente com o que Badini colocou, é que outra questão que me chama muita atenção é o timing, porque a gente lida com essas questões muito complexas e tem a opinião pública em cima da gente, exigindo que a gente tome uma providência para ontem. E como eu disse para vocês, essas questões merecem uma boa investigação. Você só vai resolver um problema desse se você tiver uma investigação precisa dos fatos. E aí você muitas vezes está premido por uma opinião pública que exige que você resolva o problema antes. E aí qual é a solução? Eu vejo duas soluções, o Badini colocou aqui,
Uma delas que eu acho fundamental são os acordos parciais. Você pode, podendo identificar de imediato que alguns interesses eles são comuns, você já pode fazer acordos relacionados com esses interesses e já dar uma primeira resposta. Assim como você pode fazer acordos instrumentais, para que seja feito um estudo técnico, para que seja feito, ou seja, você começa a apresentar, seu processo começa a apresentar um primeiro resultado. Além disso, você pode buscar tutela provisória, ou você pode buscar dividir os pedidos em capítulos. No lugar de você entrar com uma ação com vários pedidos e buscar o julgamento, você entra com um pedido apenas daquela questão que já está amadurecida, que você sabe qual é a solução, e as questões que... para evitar o quê? Essas ações apressadas, assodadas, e que a gente leva ao final dificuldades na execução, dificuldades no momento do cumprimento. Dito isso, eu termino com um último aspecto. Nessas questões complexas, a gente tem algumas que precisa de uma revisão do próprio pensamento institucional. O que é que eu digo? Lá no Ministério Público Brasileiro, a gente montou um projeto, eu assumi também a coordenação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, chamado Diálogo sobre a Autocomposição, que é justamente uma necessidade de identificar como estruturar a autocomposição dentro do Ministério Público. E nós criamos o núcleo e alguns núcleos operacionais, que são os que realizam a autocomposição, o núcleo de gestão e os núcleos operacionais. E um deles, é o que está vermelho, é o Núcleo Estadual de Conciliação e Negociação. Esse núcleo, ele é interessante por quê? Porque nós identificamos que algumas questões que envolvem políticas públicas, envolvem várias secretarias, é necessário uma atuação uniforme para várias prefeituras. Essas questões precisam de o colega da ponta, ele precisa de um apoio institucional. Essas questões hoje elas são resolvidas na Procuradoria, com apoio do núcleo, do centro de apoio, com os estudos técnicos feitos, com toda a preparação para a sessão de negociação. E aí a gente tem apresentado, não vai dar para eu avançar tanto, mas resultados muito auspiciosos. A gente tem um projeto lá chamado Lixo Negociado, a doutora Mariana está aqui, onde a gente tem feito vários acordos para um problema que era da destinação dos resíduos sólidos, que tinha mais de 70 estudos técnicos, procedimento em várias promotorias, os procedimentos não se resolviam. A gente reuniu todos os interessados, identificamos uma forma de atuação e conseguimos aí de 57 sessões de negociação no ano 2018, 54 acordos firmados. Na área de saúde, enfim, um percentual desse, 95%, a partir de uma atuação mais estruturada, aí é o que eu digo, em causas mais complexas, em causas que problemas que o Ministério Público vinha tendo individualmente, a dificuldade de resolvê-los. E essa questão, inclusive, essa atuação, esse projeto foi premiado no ano passado, ou já saiu um prêmio ontem, no CNMP, Diálogo sobre a Autocomposição, justamente essa proposta de institucionalização da autocomposição do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Enfim, aí eu termino com essa, porque me parece que a gente precisa, a imagem que eu tenho, até antes do poema de Luiz Camões, eu fico muito com essa imagem. Quando a gente olha para a tutela coletiva e as angústias que nós que trabalhamos com a tutela coletiva temos, é que nós temos uma nuvem preta, que a dificuldade ela é muito grande e a gente tem muita dificuldade de trabalhar com essa questão. E eu acho que é importante quando você começa a ver um caminho, um sol nascendo ali atrás, e eu queria trazer essa perspectiva. Será que esse sol não é a negociação? Será que nós revisarmos e aproveitarmos principalmente o valor que as técnicas atuais, o avanço que já se tem na preocupação em fazer uma negociação de forma profissional, se isso for incorporado à realidade do Ministério Público, nós não podemos trazer resultados ainda mais importantes para a nossa atuação na tutela coletiva, para a resolução dos conflitos coletivos. Para isso, necessariamente, nós temos que insistir o que o doutor Disseu colocou, tantos outros. É preciso realmente mudar, ou seja, é preciso que a gente perceba que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Que a negociação seja uma nova qualidade, que se incorpore ao Ministério Público e que possa nos trazer horizontes mais importantes e melhores resultados para a sociedade, nos afirmando como agentes de transformação social. Que missão, controlar o tempo de Badim de Matos, não é uma apresentação tão forte, tão brilhante como essas, mas é a parte que me cabe nesse latifúndio. Bem, duas perguntas.
Parabéns, Marcos, pela interferência, pela grande provocação, sem dúvida. As perguntas estão encerradas, são apenas essas duas. A pergunta, doutor Luciano Badini, é feita por Andréa, acho que é Bagatin, do Ministério Público do Paraná. Nos negócios processuais, cogitando que se firme um TAC, seja ele executado, seria viável pactuar a renúncia aos embargos à execução? Isso esbarraria nos princípios do contraditório e da ampla defesa? André, do MP do Paraná. Está aí, André? Acabou, André. Obrigado aí pela sua pergunta e pelo seu questionamento. O primeiro ponto que eu vejo é o seguinte: eu chamo sempre muito atenção para o 190. Olha só. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudança de procedimento. E vem o limite, o controle, que é o controle judicial. O juiz controlará, no parágrafo único, a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhe aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contratos de adesão, etc, etc. Então, um exemplo de negócio processual que teria nulidade, por exemplo, seria uma ação de divórcio com filhos menores, em que as partes celebram o negócio processual com fundamentos de 190, excluindo a intervenção do Ministério Público. Não é possível porque tem uma vedação expressa e a intervenção do Ministério Público tem a previsão no 178 e no 698 do CPC. Então, quando houver, eu celebrar com o Estado, com o poder público, um negócio processual em que eu suprimo um grau não, ter somente um grau de jurisdição. Se o poder público tem o duplo grau de jurisdição, eu não posso estabelecer uma restrição, porque eu tenho uma previsão legal. Então, é passível do controle judicial. Nesse caso, a minha avaliação é que não há nenhum problema, é possível ser isso. Nós tivemos a pergunta da colega do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que atua na área da saúde, inclusive num curso que nós fizemos lá, exatamente esse questionamento seu. E a única sugestão que eu dou é para priorizar a negociação, é o que o Marquinho falou agora. Parabéns, Marquinho, brilhante como sempre, meu amigo, que é a questão do timing. A seara inquisitorial é o melhor momento, é o timing adequado, normalmente é na seara inquisitorial, é nos autos do inquérito civil. Você imagine se nos autos do inquérito civil você celebra, formaliza o acordo material e celebra o negócio processual, inviabilizando a oposição de embargos. Isso pode ser feito, só que foi feito seara inquisitorial. Você não vai precisar da execução e, no curso da execução, pedir uma audiência de conciliação para buscar a conciliação daquele conflito. Então, priorizar na seara inquisitorial, nos casos em que houver a execução, como é o caso do exemplo que você nos trouxe, eu faria sim e celebraria o acordo processual, impedindo os embargos doravante, eventualmente adaptando esse acordo ou definindo a forma, prazo e local de cumprimento daquela obrigação, independente da gente já ter uma ação de execução proposta. Segunda pergunta, Marcos. Como negociar com o poder público os conflitos complexos? Por exemplo, como negociar com o poder público os conflitos complexos? Exemplo, ausência de saneamento básico. Quando este poder público não tem ou alega não ter recursos para a obra de saneamento, ou é inerte e tem outras prioridades. Eu acredito que é Sinara, do Ministério Público do Pará. Agradecer a Sinara pela pergunta. Eu vou fazer só um comentário muito breve sobre os negócios processuais, só para chamar a atenção para um aspecto. Vocês já pararam para pensar por que o negócio processual estabelecido extrajudicialmente, em que o juiz não participa, ele não homologa, mas ele tem que cumprir? Isso é uma revolução para o direito. As normas consensuais hoje são fontes do direito. A gente tem que trabalhar hoje o negócio processual como uma hipótese em que, a partir do consenso, são construídas normas. E essas normas são obrigatórias, inclusive para o Poder Judiciário. Essa é uma questão que eu gosto muito de chamar a atenção para isso. E essa pergunta ela é muito importante. Nós lidamos a todo momento com diversas questões, uma delas é a do saneamento básico. E aí eu me valho de
do querido Marcelo Goulart, quando ele disse que para sair de um Ministério Público demandista para um Ministério Público resolutivo, a gente precisa mudar a mentalidade, mudar a cultura, mas também mudar as nossas estruturas. Eu tenho trabalhado com a ideia, por isso que esse núcleo ele é na gestão, elas são feitas na Procuradoria, porque a gente precisa se cercar de uma investigação suficiente para poder ir para uma sessão de negociação com informações precisas. Não dá para sentar numa sessão só com base na informação do gestor de que ele não tem orçamento. No caso da Fundac, que virou Fundase, em todas as ações eu entrava dizendo onde tinha o respaldo orçamentário. Lá foi fácil, porque lá não tinha dinheiro para nada, mas tinha orçamento para tudo. Então a gente ia lá, procurava, então era muito fácil, porque era uma peça de ficção. Mas isso mostrou que não é fácil. Por isso, nós temos algumas iniciativas, o Ministério Público do Rio de Janeiro já tem isso consolidado, o Ministério Público do Rio Grande do Norte iniciou agora, o chamado Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas. Essa é uma outra estrutura que eu tenho defendido de apoio aos promotores de justiça, para que eles possam ter minimamente, naquelas questões maiores, a informação orçamentária que necessariamente vai ser discutida e vai passar pelo processo, porque lembram ali o artigo 22, a gente é preciso enfrentar os reais obstáculos que o gestor diz ter, para não, isso vai significar o quê? Nós temos que apresentar que ele pode fazer. Ou seja, não é só dizer que ele faça um serviço tal, que ele regularize o saneamento, nós precisaremos mostrar também que há condições fáticas, reais, orçamentárias, para que ele faça. Isso é um desafio muito grande para o Ministério Público. Então, eu tenho defendido muito isso, que é preciso também repensar as estruturas, e duas me parecem fundamentais. Uma estrutura para institucionalizar a autocomposição, ou contribuir para que a autocomposição se torne realmente integrante da rotina funcional dos promotores, e uma segunda para que se tenha um apoio na questão do orçamento. Digo isso porque é minha área de paixão, eu sou da área do processo civil, mas escrevo sobre controle de políticas públicas, e essas duas questões me parecem importantes, e passam um pouquinho por a gente pensar esse Ministério Público do futuro. Esse Ministério Público é mais preparado para lidar com essas grandes questões. Deixa eu apenas corrigir um detalhe na abertura que eu esqueci de complementar a apresentação de Marcos Aurélio Barros, que além de diretor da escola do CEAF lá do MP do Rio Grande do Norte, é promotor de justiça, evidentemente, e é coordenador do NUPA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Rio Grande do Norte, é graduado e mestre em Direito pela Universidade do Rio Grande do Norte. Feitas as correções aí, peço desculpas. Para finalizar, eu gostaria de ceder as últimas considerações para ambos, 5 minutos, coisa bem objetiva, para a gente dar um intervalo e iniciar o próximo painel. Bom, eu só faço uma vez mais esse registro do meu mais absoluto encantamento com o que está acontecendo aqui hoje. É um evento único, singular. A gente tem tido a aventura de participar de muitos eventos, mas aqui o que eu observo é que há um engajamento, um posicionamento, uma diretriz institucional muito interessante em fomentar essa cultura da autocomposição. O que eu digo, e sempre à disposição da Procuradoria, eu acho que esses cursos, eles são cursos que, como falou, são técnicas. O Marquinho resumiu um pouquinho aqui. São técnicas muito, muito simples e de fácil apreensão e que mudam absolutamente a resolução daquele conflito. Eu conversava com alguns colegas ontem e eles falavam, olha, é diferente a negociação que o Marquinho falou, a negociação, o Ministério Público é parte. E se você é parte, você define as regras daquela reunião onde vai ser discutido aquele conflito coletivo. Isso facilita sobremaneira. A dificuldade, Marquinhos, quando eu cheguei para a área de família, Silvio, era o seguinte, falei, como é que eu vou criar um rapport numa audiência de família que eu não tenho nem a condução da audiência, não é? Então, há detalhes, e a Dani falou isso ontem, eu ouvi isso ontem de vários colegas, do Vladimir, inclusive Aras, nosso colega do MPF, porque a gente tem que adequar, nós temos que adaptar as técnicas de autocomposição que vêm de fora para a nossa realidade daqui.
Os acordos de família, eles têm sido realizados com um percentual altíssimo. Eu falei 80% por uma falta de cuidado em anotar, mas o percentual é até superior. Como é que você faz, como é que você usa uma técnica de autocomposição numa audiência de família, numa conciliação de um conflito familiar, em que o Ministério Público não tem nem a condução da audiência? E é possível fazer. Então, eu acho que todos nós temos fantásticas experiências. O Ministério Público Brasileiro, eu queria registrar esse apoio da Unidade de Capacitação, do Conselho Nacional do Ministério Público, a realização desses eventos, a disseminação dessa cultura de autocomposição, porque nós temos vários fantásticos colegas capacitados em autocomposição e que, de certa forma, tropicalizaram as técnicas de negociação que trouxemos de outros países para a nossa realidade. Eventualmente, as técnicas que eu uso em Belo Horizonte seriam, talvez, não tão eficazes no sertão pernambucano, porque a realidade é diferente. Então, a gente tem que adaptar. Temos sempre que ter o conteúdo básico, aprender determinadas técnicas e utilizar lá na ponta, no dia a dia da comarca. E eu acho que só criando essa cultura, disseminando essa cultura, nós vamos conseguir realmente inserir o Ministério Público na terceira onda de acesso à justiça, em que a mediação é uma prioridade. As técnicas de autocomposição passam a ser, ao lado da justiça formal, ao lado da justiça tradicional, um meio adequado, eficaz de solução de conflitos e, volto a dizer, essencialmente de resgate do diálogo, porque o resgate do diálogo, para mim, hoje, é a principal prioridade da minha atuação. Eventualmente, e não raro, nós atingimos a realização e a formalização de um consenso. Mas, para mim, o objetivo primeiro é resgate do diálogo, que num país tão polarizado me parece ser uma vitória singular. Obrigado. Muito rapidamente, só agradecer novamente. Eu queria fazer um agradecimento especial à plateia, porque a gente que já dá aula há algum tempo começa a perceber todo mundo olhando, atento, interessado. Significa realmente que as coisas estão se encaminhando para um caminho que a gente espera, de repensar o nosso Ministério Público. Eu queria só deixar o seguinte: quem tiver interesse em conhecer um pouquinho desse trabalho do LUPA, Paulo Rogério, que é servidor do LUPA, disponibilizou, estava lá embaixo, um marca-texto. Dentro desse marca-texto, quem conseguiu pegar, tem um QR Code. Esse QR Code aqui, se você, para quem não entende, se você colocar a câmera do celular, você vai dar acesso a uma página que tem um e-book. Nesse e-book ele está explicando todo o projeto, ele está explicando como é que ele está funcionando, como é que a gente estruturou lá, já que a gente tem tido alguma demanda dos Ministérios Públicos do Brasil, no sentido de conhecer um pouco o trabalho que foi realizado. A gente se sistematizou um pouquinho, tem acesso aos atos, então fica aí à disposição para todos. E mais uma vez deixar aqui meu agradecimento e meus parabéns. A gente que é de evento sabe o que é coordenar e organizar um evento dessa dimensão, Silvio, mas eu quero que você saia com essa sensação, apesar do trabalho que eu sei que foi hercúleo, da grande dedicação de vocês estão dando uma grande contribuição para o Ministério Público e para o Brasil. Marcos, meu muito obrigado pela presença e pela participação. Badini, meu muito obrigado pela presença e participação, foi muito bom, muito mesmo. Agradecer também a todos pela participação também nesse painel e devolver a palavra ao cerimonial. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Silvio Tavares, doutor Luciano Badini, doutor Marcos Aurélio, e vamos fazer uma pequena inversão no intervalo. Vamos fazer o intervalo do coffee break agora, neste momento, e vamos retomar as atividades na próxima palestra sobre o direito administrativo sancionador consensual, daqui a 20 minutos. Então a gente desce para o intervalo agora e retoma as atividades em 20 minutos com as duas outras palestras finalizando a programação da tarde.